A DJI acaba de lançar o Air 3 e junto com esse lançamento vieram dois novos rádios, o RC-N2 e o RC2. Dois rádios bem parecidos com os modelos anteriores, mas com um novo sistema de transmissão, o O4 HD. Um sistema que promete uma transmissão ao vivo de qualidade máxima de até 1080p com 60 frames por segundo. Só que a partir daí vieram muitas dúvidas. Muita gente pergunta por que isso mudou, quais foram as principais mudanças e o que melhorou efetivamente nesses novos modelos de rádio em relação aos anteriores. E até mesmo qual a compatibilidade entre eles. Será que eu posso simplesmente pegar um dos novos rádios da DJI e me dar, por exemplo, com o Mini 3 Pro ou até mesmo com o Mavic 3? É sobre isso, sobre os dois novos rádios que a DJI acabou de lançar, que a gente vai falar a partir de agora. Quando a DJI lançou a primeira versão desse rádio, o DJI RC, isso acabou provocando um verdadeiro vendaval no mercado de drones, principalmente pelo preço desse rádio ser bem menor que o RC Pro. Antes do lançamento do DJI RC, ou você operava o seu drone usando o seu celular como tela, ou tinha que desembolsar uma pequena fortuna para comprar um rádio que tivesse uma tela embutida nele. E o DJI RC veio com tudo. Veio com uma tela de 700 nits de brilho, antenas embutidas nele, tamanho muito bom para uma operação bem fácil e um sistema inteiro dedicado exclusivamente para o aplicativo DJI Fly. Isso sem contar na compatibilidade total desse rádio com a grande maioria dos drones lançados a partir do Air 2S. Vamos começar pelos controles com tela. Os dois rádios aqui, eles são basicamente idênticos, mas essa segunda versão aqui, ela tem uma diferença notável em relação à primeira versão. As anteninhas dele agora, elas não são mais embutidas no rádio, elas voltaram a ser expostas. Essa nova versão também tem uma cor um pouco mais escura do que a primeira versão. A cor desse rádio é exatamente a mesma cor do Air 3, e eu acredito que agora a DJI esteja separando os drones também pela cor. Os modelos minis, os intermediários e os maiores. Todos os comandos desse rádio são exatamente os mesmos da primeira versão. A gente tem o botão de Return to Home, o mesmo botão com dupla função de pausa, o botão do modo de operação, Cine, Normal e Sport, e o botão de liga e desliga do rádio. Na parte de cima do rádio, além das antenas que você deve levantar antes de ligar o rádio, a gente tem o botão de foto e o botão Start Stop para gravação de vídeo. E esses botões de rolagem esquerdo e direito, agora eles são pretos, e com um novo design desenhado nesses botões, e eu acho que isso foi criado para dar um pouco mais de precisão quando a gente precisar operar esses botões com um pouquinho mais de delicadeza com os dedos. As funções desses botões seguem o padrão da DJI. A rodanazinha da direita você vai usar para controlar o zoom da câmera e o da esquerda para levantar e baixar o gimbal do drone. Olhando a parte de cima do rádio por trás, a gente também percebe uma diferença em relação à versão anterior. Essa parte de trás ela é bem mais larga. Esse novo sistema tem duas antenas internas e duas externas, e ele suporta um sistema quad receptor de transmissor duplo. É simplesmente o dobro do número de antenas transmissoras e receptoras se a gente comparar com a versão anterior. Isso aumenta a intensidade do sinal e melhora muito o desempenho da transmissão desse rádio. Descendo um pouquinho aqui, os botões C1 e C2 continuam exatamente no mesmo lugar da primeira versão e também são personalizáveis. Mas aqui a gente também percebe uma diferença bem notável no acabamento da caixa do rádio. O novo rádio, ele tem uma partezinha mais saliente aqui atrás, uma espécie de barriguinha que muito provavelmente foi feita para acomodar o sistema de ventilação que tem nesse rádio. Sim, essa nova versão tem um sistema de ventilação. A tela, ela tem exatamente o mesmo tamanho da versão anterior, 5,5 polegadas, e ela continua com os mesmos 700 nits de brilho. Uma das coisas mais legais desse rádio aqui é que agora ele vem com 32 GB de espaço interno de armazenamento, que você ainda pode expandir se você colocar um cartãozinho de memória microSD aqui na parte de baixo do rádio, como já era na versão anterior. Esse espaço de armazenamento interno você usa quando você quer fazer uma gravação de tela, só que agora não obrigatoriamente você precisa estar com um cartão microSD inserido aqui no rádio. Isso é muito bom, foi uma sacada e tanto da DJI. Muitas vezes, a gente acaba até perdendo algum tipo de oportunidade de gravação de tela quando a gente precisa, por
porque é mais um cartão que a gente tem que lembrar de colocar no rádio também. Ponto positivaço para DJI nesse quesito. A primeira versão do DJI RC, ela tem duas entradas USB tipo C aqui na parte de baixo, que você usa para poder carregar o rádio, ligar ele no computador e também para usar aquele módulo de celular que a DJI lançou, mas que só funciona em alguns lugares do mundo e em algumas situações específicas. Nessa nova versão, a DJI simplesmente tirou essa portinha que protege as conexões aqui de baixo e também tirou uma das portas USB tipo C. Eles só deixaram uma que você usa para carregar o rádio e fazer a conexão do rádio com seu computador para transferir, por exemplo, arquivos. Existem ainda alguns rumores de que essa entrada USB tipo C também tem saída HDMI que espelha a tela no monitor ou algo desse tipo. Mas pelo menos nos testes que eu fiz aqui, até agora, até a data de hoje, isso não funcionou. A não ser que isso comece a funcionar numa futura atualização, e eu torço muito para que isso aconteça. Pelo menos até a data da gravação desse vídeo, essa porta USB tipo C serve exclusivamente para carregar o rádio e conectar ele no seu computador. De acordo com o próprio site da DJI, esse novo rádio aqui, ele usa aquelas baterias 18.650, sabe aquelas 18.650? Aquelas pilhas que parecem pilhas, e dá aproximadamente 3 horas de uso contínuo do rádio. Para carregar essa bateria, ou essas pilhas, 1h30 carrega o rádio de 0 a 100%. E sim, a gente perdeu um pouco de capacidade total da bateria do rádio. Eu até notei isso nos testes que eu fiz aqui. Eu até achei que era impressão minha. A bateria desse rádio aqui, ela acaba bem mais rápido do que da versão anterior. Mas nada que desabone esse novo rádio não. A gente consegue voar coisa de 6 baterias do Air 3 e ainda sobra um pouquinho de bateria aqui no rádio. Já o rádio RC-N2 é exatamente igual ao modelo anterior, com exceção das roldanas de controle do gimbal e do zoom da câmera. Essas roldanas seguem exatamente o mesmo padrão do DJI RC2, elas são pretas e com um novo design na textura dos botões. O controle está muito mais preciso com esse novo desenho dos botões. A mudança, no caso desse rádio, é mais interna mesmo. Ele tem 2 sistemas de transmissão e 2 sistemas de recepção, justamente para que ele possa suportar o sistema de transmissão O4 HD. É o mesmo rádio que a gente já conhece, com uma capacidade muito maior de transmissão e de recepção. Essa deve ser a pergunta que todos devem estar esperando. O novo RC2, ele é compatível com os drones anteriores, o Mini 3 Pro, Air 2S, Mavic 3? A resposta é simples. Infelizmente, não. Esse rádio, ele deve sim ser compatível com todos os novos drones que vão ser lançados no futuro pela DJI. Mas os drones anteriores, nenhum deles tem um sistema de transmissão OcuSync 4, o que torna esse rádio aqui totalmente incompatível com todos esses drones. Ele é um sistema totalmente novo e diferente. E mesmo a própria empresa falando que o sistema de transmissão desse rádio chega até 20 km por hora, pelo menos até a data de hoje, existem alguns pontos nesse alcance que eu vou tratar exclusivamente quando eu fizer o review do Air 3, que a FlyPro já mandou para os nossos parceiros e que eu estou esperando para poder fazer os meus testes e dar o meu veredito final sobre esse assunto. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza? Fui!